Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo de número 14. Diz assim: Desceu Sansão a Tímna, vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulheres entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que eu tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Dá-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dá-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declarastes a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: Se vós não lavrasses com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Orar? Senhor meu Deus, graças te damos, meu Pai, pelo privilégio que temos de estar na tua casa e podermos abrir a tua palavra
e podemos ouvir a sua voz, Senhor. Nesse momento, meu Deus, te rogamos graça, que o Senhor fale conosco por meio dela. Nós desejamos ser instruídos pelo Senhor. Por isso, meu Pai, tem misericórdia de nós e nos ajuda. É no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós te rogamos. Amém. Queridos, uma das coisas que mais nos assustam hoje dentro do meio evangélico é que surgiu algumas figuras que no passado nós falávamos que os católicos eram. Nós dizíamos que existia o católico praticante e o não praticante. Hoje nós temos os evangélicos também assim. Evangélico praticante e o não praticante. O não praticante ele vai para a igreja, ele costuma ir para a igreja com certa frequência até. Mas ele tem algumas concepções totalmente próprias. E ele não leva tão a sério assim as coisas. Ele geralmente pensa, deve ter outra interpretação para essas coisas que o pessoal diz. Então, quando a gente expõe a Escritura, quando a palavra de Deus fala por meio da pregação, e se expõe à vontade do Senhor, no geral ele pensa assim, essa é a interpretação dele. O evangelho não pode ser um negócio assim. Afinal de contas, a Bíblia diz, não julgueis, então não vamos julgar ninguém. Afinal de contas, Deus é amor e as coisas não podem ser assim tão ferro e fogo. As coisas precisam ser um pouco mais maleáveis. Não pode ser assim, com essa moral tão exacerbada. Tem que haver uma certa flexibilidade dentro dessa vida moral. Tem que haver uma forma de a gente andar no meio dessas regras todas. Não precisa de tanta regra assim. Nós vemos isso o tempo inteiro hoje. Cristãos que não levam realmente a sério as ordens do Senhor, que não andam pensando realmente que o Senhor tem determinações, e isso são em várias áreas da vida, na forma como eu lido com o meu trabalho, na forma como eu lido com meus relacionamentos, seja de namoro, seja de casamento, na criação dos meus filhos, na maneira como eu lido com a minha vida diária em pequenos pecados, em santidade, em santificação. Os crentes de alguma forma dão uma relaxada. Parece que nós estamos vivendo uma época onde ser crente não precisa ser um negócio tão rígido assim. Dá para ser um negócio mais maleável. Esse pensamento, meus irmãos, é extremamente perigoso. Ele traz perigos sérios e reais, porque ele nos leva a cometer pecados graves contra o Senhor e pior, nos leva a cometer esses pecados sem nenhuma consciência da gravidade desses pecados. E nós só descobrimos quão graves eles eram quando as consequências se aproximam, porque o Senhor, ele não se deixa escarnecer. Eis aqui um homem desse tipo, assim é Sansão. Ele tem um senso de humor estranho, a gente não pode negar. E ele brinca com as coisas sagradas. Nós tivemos uma visão geral de todos os juízes, desde o primeiro até Sansão, que será o último juiz. De todos eles, nós já vimos juiz de todo tipo. Nós já vimos juiz cuja a tribo era insignificante. Já vimos juiz que não tinha nenhum braço, só tinha o braço esquerdo, porque o direito não funcionava direito. Nós já vimos juiz que é filho de prostituta, que não tem reputação nenhuma, que se junta com gente que não presta. Nós já vimos juiz de todo tipo, mas parece que Sansão, talvez por ser o mais famoso, ele é aquele que teria melhores perspectivas. Se nós tivéssemos como base a vida de Sansão, no capítulo 13, nós diríamos, é um homem perfeito. O nascimento dele é nos mesmos modos do nascimento de Cristo. Aparece um anjo para dizer que a mãe dele ia conceber. Ela fica muito feliz, eles adoram, é o próprio Jesus Cristo que vem em pessoa. Eles celebram ao Senhor. Tem um encontro fantástico, cheio de imagens, cheio de simbolismos, apontando que o Senhor tinha um projeto fantástico para Sansão. Sansão iria ser aquele juiz que iria iniciar a libertação de Israel, apontando justamente para Jesus, que é o último juiz, o juiz supremo, que libertaria de forma definitiva o seu povo de todos os seus inimigos. Que história bonita para começar, mas que desgraça a partir do capítulo 14. O capítulo 14, meus irmãos, é a história de um homem que não leva a sério sua relação com Deus, que não leva a sério os seus compromissos com Deus,
e que não tem problema nenhum em quebrar todos os acordos que ele tem com Deus. Sansão, meus irmãos, é um homem que tem um senso de humor estranho, porque ele resolve fazer brincadeiras fora de hora, ele resolve provocar os inimigos o tempo inteiro, ele provoca os inimigos com raposas, no capítulo de número 15, ele arranca portas de cidades, ele mata inimigos com queixada de jumento, faz piada de tudo isso, ele brinca com o perigo o tempo todo. E nesse senso de humor, ele mostra que ele também não leva a sério as coisas de Deus. E aí o homem que com certeza daria um filme de Hollywood por causa do perfil de super-herói, ele praticamente dava para entrar nos Vingadores. Forte, destemido, especial, uma história desde o seu nascimento fantástica, nos mostra uma série de fraquezas, e fraquezas graves, justamente porque ele não tem nenhum tipo de compromisso com Deus. Capítulo 14 já começa a nos mostrar isso. É um salto enorme, notaram? Da mesma forma como a história de Jesus, não se conta nada sobre a infância de Sansão. Sansão tem a história dizendo que ele vai nascer, no capítulo anterior, e ele aqui já está atrás de namorada, então ele já está bem crescidinho. Mas eu quero que os irmãos notem comigo como Sansão despreza as regras e as normas do Senhor e vive exatamente do jeito que ele acha que deve viver. Primeiramente, os irmãos vão notar que Sansão não tem nenhum respeito com a estrutura que o Senhor criou para a família, nem para dele, nem na dele. Versículo de número 1. Notem comigo aí. Desceu Sansão a Tímina. A cidade de Tímina ficava bem próxima da região onde Sansão nasceu. Eram toda ali a faixa de Gaza, tinha uma série de cidades dos filisteus, e Sansão vivia numa cidadezinhas pequenas, numa aldeiazinha de judeus. De forma que ele vai nessa cidade vizinha que era pertinho. Era um passeio. Era uma cidade de filisteus. E olha só o que acontece. O texto nos diz que, chegando lá, em Tímina, ele viu uma das filhas dos filisteus. O que aconteceu lá? Ele só foi dar um passeio na cidade vizinha. Era tudo isso que ele foi fazer. Era um jovem, um rapazão, querendo conhecer o mundo, dar um passeio na cidade vizinha, como a maioria dos jovens já fizeram também, né? Dando um passeio para conhecer a região, dar uma olhadinha, conhecer uma praia, um negócio assim. O que acontece é que tinha uma piriguete, era uma filisteia. Ele olhou para aquela moça, toda cheia de malamalejo, cabelo todo estiloso, estilo moça de Instagram. Olhou para ela e disse: achei. Está na cara. O texto diz que ele não fala com ela. A única coisa que ele fez foi curtir a foto dela no Instagram. Só isso. Ela deu um joinha lá. Ele deu um joinha lá e pronto, ele olhou para ela e bateu o olho e disse o texto que ele vendo uma das filhas dos filisteus, ele não sabe o nome dela, ele não conhece nada sobre ela, mas ele gostou do que viu, foi só isso. Ele gostou do que viu. Essa é uma das grandes falhas de Sansão. Sansão tem um problema muito sério com o rabo de saia. Ele tem um problema sério com mulher. Se você olhar o capítulo seguinte, a gente já vai ter Sansão se deitando com uma prostituta lá no capítulo 16, e depois vem Dalila. Então ele tem problema sério com mulheres, mas ele agora bateu o olho nessa moça, e a moça é bonita, ele se encantou por ela, e ele não tem dúvida. O texto nos diz, versículo 2, que ele subiu, ou seja, ele voltou para a casa do pai, e chegando, encontrando o pai e a mãe, ele já chega com uma decisão tomada. Ele não tem nenhuma preocupação por consultar o pai em nada. Ele não quer nem saber, ele chega com a decisão tomada. Encontrei a mulher da minha vida, foi paixão à primeira vista. E o que é que o pessoal diz? Segue teu coração, rapaz. O amor é lindo, é uma coisa muito bonita, é isso que você tem que fazer mesmo, não escuta esse povo não. É isso que Sansão faz. Versículo 2 do texto nos diz que Sansão chega para o pai e para a mãe deles: pai, achei a mulher da minha vida. Achei. Linda. Sei o nome dela ainda não.
mas ela é linda, é uma coisa fantástica. Só precisa ver. Eu conheci, ela é da cidade de Tímina, das filhas do Filisteus, e eu quero que o senhor vá lá e me tome essa mulher por esposa. Ele não quer saber nem de paquerar com ela. Notou isso? Essa menina não olhou para ele, ele só viu. O texto nos diz que ele já chega decidido e olha para o pai e diz: eu quero me casar com ela. É essa mulher com quem eu quero viver. É esse tipo de mulher que eu quero para mim. O pai dele tenta convencê-lo do contrário. E não é preconceito, não. Nota as palavras do pai dele. O pai dele diz assim, o pai e a mãe, né? Diz assim: meu filho, porventura, tem mulher entre os teus irmãos e o meu povo? Meu filho, está faltando mulher na igreja? Filho, veja só, veja o que tem de moça por aqui pela região, aqui, não precisa nem ser na cidade. Dentro de Israel, não tem moça para você encontrar, não? Veja só qual é a expressão final que ele usa. Você vai procurar uma esposa justamente dos filisteus, mas que preconceito, né? Cara, preconceito com a nação vizinha. Olha como é que ele termina, ele diz: procurando entre os filisteus daqueles incircuncisos. O problema aqui não é ela simplesmente ser de outro país. O problema é que ela é da família dos incircuncisos. Não faz parte do povo de Deus. A recriminação do pai de Sansão é: meu filho, você está tentando conseguir um casamento misto, e isso é extremamente perigoso. Irmãos, nunca na história do Antigo e do Novo Testamento, casamento misto é incentivado, exatamente porque só traz problemas para quem se casa. É uma quebra brusca da aliança, porque é muito mais fácil que a pessoa seja corrompida e conduzida a pecado do que fazer o contrário, de converter. Então, você não pode transformar um namoro, um casamento, num campo missionário. Não funciona assim, porque provavelmente o ímpio será um missionário muito mais bem sucedido do que você. Além disso, você vai ter uma disputa interna com os filhos. Os seus filhos vão estar divididos entre você e o seu cônjuge, e no final das contas, quem sai levando a melhor é sempre a parte não crente, é ele que tem uma influência maior. Então você não está nem aí. Os pais dele estão preocupados: meu filho, você vai contrair um casamento misto. O Senhor nos proíbe isso, Ele proíbe isso desde o início. O Senhor proibiu isso no livro de Números, quando diz que o povo, quando entrasse na terra, não casasse com ninguém da terra. Eles não podiam se casar com ninguém da terra, pelo contrário, era para exterminar. Eles não conseguiram exterminar a tribo dos filisteus, e eles cresceram. Agora chega Sansão e quer fazer exatamente o oposto do que Deus mandou. Sansão brinca com o seu futuro quando tenta arranjar uma esposa, e ele simplesmente não atende à voz dos seus pais. Não sei, mas se Sansão vivesse na nossa época, ele não teria problema nenhum em agir como os nossos jovens agem. Porque eles fazem a mesma coisa. Batem o olho, mal sabe o nome, decide que essa pessoa é especial, descobre o nome da pessoa depois de dormir com ela, e chega de manhã dizendo para os pais: quero casar, e os pais dizendo: meu filho, vai dar errado, e eles nunca atendem os conselhos dos pais. Nunca escutam, porque os pais são um bando de atrasado. Pai não entende coisa do coração, pai não entende de paixão, ele não entende essas coisas. Pai é um estraga-prazeres. Eu estou querendo ser feliz e meu pai fica empacando. Então, os nossos jovens agem do mesmo jeito que Sansão, da mesma forma, mostrando uma falta de compromisso imenso com a família, de forma que ele coloca a família dos seus pais de lado, porque ele não atende nem o pai nem a mãe dele, e ainda coloca em risco a própria família dele, porque ele quer se casar com alguém com quem ele não deveria casar. Qual é a resposta de Sansão para o pai dele? A resposta dele é: olha as palavras que ele usa: toma-me esta, porque só desta eu me agrado.
É uma paixão avassaladora. Nenhuma outra mulher me serve. Essa daqui é a única. Só existe ela, é a mulher da minha vida. Ele olha para os pais e diz: eu só me agrado desta. Eu não tenho interesse em nenhuma outra mais. É só esta que eu tenho interesse. Uma das coisas que o autor dos Juízes vai fazer o tempo inteiro, principalmente com a história de Sansão, é, primeiro, justificar a loucura de Sansão. E, em segundo lugar, dizer como é que Sansão consegue fazer essas coisas. Ele não faz isso com os outros, já notaram? Ele não dá opinião em nenhum dos outros juízes. Todos os outros juízes ele só diz: o juiz foi lá e fez isso, se é certo ou errado você decide. Mas com Sansão não. Ele o tempo inteiro fica mostrando que era plano do Senhor. Por isso, versículo número 4, ele dá uma pausa para explicar a situação. A pausa que ele dá é: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois o Senhor procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Essa é a primeira explicação que o autor dos Juízes vai fazer. Ele vai ficar explicando. Era Deus que estava fazendo isso. Era Deus que estava impulsionando Sansão a fazer essas loucuras. Mas, em segundo lugar, já notaram quantas vezes na história de Sansão o texto vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou dele? Nesse texto mesmo, o texto vai parar para dizer que o Espírito do Senhor se apossou, coisa que não é dito dos outros, principalmente do último, não diz nada sobre isso, mas aqui diz que o Espírito do Senhor se apossava dele para que ele tivesse força fora do comum. Mas Sansão, meus irmãos, não está fazendo isso de caso pensado. Não pense assim: ele sabe que a vontade do Senhor é arranjar intriga contra os filisteus e que por isso ele está agindo assim. Não, não é isso. O Senhor é que está conduzindo a história, apesar das decisões erradas de Sansão. O que o autor está dizendo é: até as besteiras que a gente faz, Deus tem um plano e um propósito nesse processo. Mas isso não significa que a besteira que a gente fez vai sair sem nenhuma consequência. Deus tinha um plano. Deus queria justamente provocar. Por que Deus está tentando provocar o povo contra os filisteus? Porque nós vimos a semana passada, queridos, que Israel estava tão acostumado com os filisteus que não estava mais nem ligando. Eles estão, meus queridos, há 40 anos debaixo dos filisteus e ninguém quer saber de sair. A tal ponto que no capítulo seguinte, o povo vem reclamar, milhares de homens vêm reclamar porque Sansão está provocando os filisteus. Não faz sentido isso. Uma boa economia, eles estão deixando a gente em paz, a gente consegue trabalhar e dar um jeito aqui nas coisas. Eles tinham se acostumado a viver junto com os filisteus. Eles tinham absolvido a forma de viver de um filisteu. Eles não queriam sair daquilo. O Senhor está provocando Israel para que Israel saia daquilo. Para isso ele está usando a loucura de Sansão. Justamente porque ele sabe que Sansão não liga, não se importa para as coisas do Senhor. Ele não tem nenhum compromisso com Deus. Isso nós vemos, meus irmãos, no texto seguindo, versículo 5. O texto nos diz que desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina. Eles estão indo fechar um casamento, eles estão indo contratar um casamento. É isso que eles estão indo fazer. Porque um casamento não era fechado entre os dois jovens. Eles não tinham poder, não tinham força para fazer isso. Casamento nunca é entre duas pessoas. O casamento é entre duas famílias. Querendo ou não, você está obrigando o seu cônjuge a conviver com a sua família e vice-versa. Está trazendo para dentro de casa, com todos os hábitos, costumes, brigas e confusões que já existem. Então são duas famílias. Então, para que houvesse um casamento naquela época, os pais precisavam acertar o casamento. Então um acordo era feito entre duas famílias, não entre duas pessoas. E o que Sansão está fazendo? Levando o pai e a mãe dele para resolver esse negócio. E chegando perto das vinhas de Tímina, já perto da cidade, notaram aí? O texto diz que apareceu um leão, e o texto fala especificamente, um leão novo. Por que ele para explicar que o leão era novo? Naquela região, hoje não existe mais leões, mas na época existiam muitos leões nessa região. E os leões macho, eles são tolerados dentro do bando até determinada idade.
Quando começa a nascer um pouquinho de juba, o leão dominante bota para fora. Ele expulsa do bando, porque ele não vai tolerar nenhum tipo de competição, nem dos próprios filhos. E todo o sistema de alimentação de um bando de leões é feito em torno das leoas. Elas é que tramam as caças. Elas é que capturam o maior número de presas. E o macho é o primeiro a comer. Ele é o primeiro a se alimentar porque ele é o responsável não pela caça. O macho é responsável pela proteção. É ele que protege o bando de outros leões. Porque se caso um outro leão entrar no bando, vai matar todos os filhotes. Então isso é um estrago muito grande. Então, por conta disso, o leão se torna aquele que é proteção. Ele é maior, ele come primeiro, as leoas é que caçam. Mas quando o filhote macho começa a ficar um pouquinho maior, entrando para a adolescência, e começa a aparecer a juba, o macho expulsa esse leão para fora do bando. E esse leão fica com um problema nas mãos, porque, ok, ele é muito forte, ele é grande, mas ele não tem nenhum tipo de experiência em caça. Ele viu os seus pais caçando, ele até participou de algumas caçadas, mas a maioria das caçadas eram feitas pelas leoas. O leão, ele fica muito mais na retaguarda. Agora, quando ele está expulso do bando, ele não tem mais quem caça para ele, e ele precisa caçar sozinho. E por conta disso, um filhote de leão, um leão recém-despatriado, um leão que acabou de sair do bando, ele precisa se tornar um tipo de animal que é oportunista. Ele não tem a velocidade que outros animais possuem. Ele também não tem como se esconder, é um animal grande. Então ele precisa aproveitar determinadas oportunidades. Geralmente eles caçam animais feridos, animais que estão machucados, animais doentes. Mas tem um tipo de animal que andava naquela região que era muito fácil de ser caçado. Não corria, não tinha velocidade, não tinha garras, era gente. E a primeira presa que um leão jovem aprendia a caçar era pessoas. O motivo era simples, presa fácil de se conseguir. No desespero da fome, eles avançavam sobre pessoas. E foi isso que aconteceu. Mas esse leão, coitado, estava no dia errado, na hora errada. Ele estava na vinha, era região boa de caçar, porque numa região onde você tem colheita de uva, geralmente vai ter alguém querendo pegar uva. E ele estava lá escondido por lá. Vem Sansão passando, ele pensou que ia ter uma refeição fácil, avançou sobre Sansão, e o texto nos diz que Sansão fez algo espetacular. Olha o que o texto para dizer. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Essa parada para esse comentário é para nos lembrar que Sansão não tinha força física de forma natural. A força descomunal de Sansão era uma força sobrenatural. Era a ação do Espírito Santo que estava sobre ele, que foi anunciado desde lá no versículo 25, dizendo que o Espírito do Senhor se apossou dele para incitá-lo. Então, ele já tinha essa força por causa do Espírito Santo. E o texto nos diz que o leão avança sobre ele e ele agarra o leão. Eu sei que a maioria das imagens mostra Sansão rasgando a boca do leão de ponta a ponta. A gente não sabe ao certo se ele fez desse jeito ou não. O texto nos diz que o Espírito Santo se apossou dele e ele rasgou como quem rasga um cabrito. Então, provavelmente, ele deu uma surra no leão, pegou o leão pelas pernas e rasgou o leão no meio. Rasgou como quem rasga um cabrito pelas pernas. Meus irmãos, você não tem noção do tanto de força que é necessário para rasgar carne e osso desse jeito. E ele rasga, o texto diz como se ele estivesse rasgando um cabritinho. Puxou dos dois lados e o leão rasgou no meio. Ele faz uma coisa impressionante. Se fosse um jovem, ia tirar uma foto, uma selfie com o leão, ia jogar no Facebook, mas Sansão tem outros planos. Ele escondeu o negócio, contou para ninguém. Ele fez uma coisa espetacular, ele acabou de matar um animal muito forte, muito feroz, mas o texto diz que ele nem conta para o pai, nem conta para a mãe, fica escondido. Vão até Tímina, acertam tudo, contra gosto dos pais. Já imaginou um pai que ouviu de um próprio anjo dizendo: seu filho será fantástico? O filho agora chegar e dizer: eu quero casar com aquela mulher ali. Mas ele foi. Acertaram o casamento, tudo certo.
Pela primeira vez parece que ele disse um oi para ela, versículo 7. O texto nos diz que desceu, falou com aquela mulher, disse: oi, oi, a voz dela é bonita. Pronto, combina. Né? É suficiente para casar, vai dar certo agora. E o texto nos diz que eles voltam para casa alguns dias depois, agora já para a festa do casamento. Ele se encontrou com essa moça 2 vezes. Na primeira ele viu, na segunda ele ouviu, na terceira ele vai casar com ela. Voltando agora para casar, o texto nos diz que foram alguns dias depois. Aí fica um estranho o negócio, porque alguns dias depois, o texto nos diz que ele, por curiosidade, resolveu passar pelas vinhas e deu uma passada lá onde ele tinha deixado o corpo do leão e já estava seco. Aí muita gente olha aqui e diz: está vendo que está errado, porque era necessário meses para que o leão ficasse seco. Depende da região, meu filho. Depende da região. Um calor infernal como tinha naquela região, uma região muito seca como era aquela região, o corpo desidrata mais rápido, vai apodrecer mais rápido e, consequentemente, os ossos vão ficar mais secos mais rápido. Então, não tem essa. E aí já tinha acontecido um fenômeno interessante, porque o texto nos diz que ele agora não despreza somente a família, a dele e a do pai. Nos mostra que ele não tem consideração nenhuma com o Senhor, porque ele também despreza os votos dele para com Deus. Ele despreza de 2 maneiras. A primeira é com o leão. Eu sei que vocês já ouviram um sermão de alguém dizendo: que coisa bonita, Deus vai fazer uma coisa fantástica na sua vida, Deus vai transformar uma caveira em mel. Não, isso aqui não é uma coisa fantástica, isso aqui é uma coisa terrível. Porque Sansão tinha um voto desde antes de nascer. A mãe dele já precisou parar de comer comida imunda e beber vinho, porque ele seria um nazireu desde a concepção. E entre os votos do nazireu, ele não podia comer comida imunda, ele não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo e não podia tocar em nenhum tipo de cadáver, nem de animal, nem de pessoas. O que é que Sansão foi fazer naquele olhar os ossos do leão? E chegando lá, o texto nos diz que um enxame de abelha se juntou dentro da cabeça do leão, aproveitou os ossos da cabeça e montou um enxame ali, uma colmeia, e tinha mel. Sansão não tem dúvida. O texto nos diz que Sansão com a mão. Nota que a expressão é muito clara ali. O texto nos diz que ele apartou-se do caminho, encontrou o enxame de abelha, no versículo 8, tomou o favo nas mãos. Ele foi lá e pegou. Ele pegou, tomou nas mãos e andando e comendo. É um homem que está tão atrelado aos prazeres que ele não se preocupa, que ele era proibido de fazer aquilo. E note que ele não está nem aí para as regras, porque o texto nos diz que ele pega do mel e dá para o pai e dá para a mãe, e o pai e a mãe comem do mel também. E o que é que ele faz? Ele não disse de onde tirou o mel. Ele não só ficou impuro naquele dia, ele não ficou só impuro, ele deixou o pai dele e a mãe dele impuros também. Porque os pais dele comeram uma comida imunda, retirada de um cadáver, e ele não disse. Ele não tem nenhuma consideração com as regras do Senhor. Ele não está nem aí. Para provar que ele não tem nenhuma consideração, versículo 10. Desce para o casamento, desceu, pois, Sansão, seu pai, à casa daquela mulher, e o texto nos diz: fez Sansão ali um banquete. A ideia de um banquete aqui, meus irmãos, era nos moldes dos filisteus. Olha as expressões. Porque assim se costumavam fazer os moços. Ele faz uma festa nos moldes dos filisteus jovens quando vão casar. Era uma festa regada a muita bebida. Eles bebiam até cair. E o que é que está fazendo o nazireu numa festa regada a muita bebida de mais de 7 dias? Ele não tem ninguém do lado dele. Ninguém de Israel foi com ele, a não ser o pai e a mãe.
Ele não tem um único amigo para acompanhá-lo. Ninguém concorda com esse casamento. Ele não está nem aí. Ele vai, mete a cara, desobedece ao Senhor, pegando comida que não deveria, bebendo bebida que não deveria, numa festa rodeada de inimigos. Que nos leva a um terceiro aspecto aqui, de que prova que Sansão não está nem aí para o seu compromisso com Deus. Ele não se preocupa nem um pouco com a família, ele não se preocupa nem um pouco com a santidade dele, com a consagração dele, ele também não se preocupa nem um pouco em fazer amizade com os inimigos do Senhor. Sansão tem um casamento onde as únicas pessoas que o amam é o seu pai e sua mãe. O texto nos diz que ele não tinha nem gente para acompanhá-lo. Como não tinha amigo para acompanhar, o homem precisava, a mulher hoje tem as damas de companhia, né? Naquela época era o homem que tinha uma companhia. Ele não tem. E eles escolhem homens entre os filisteus para servir de companhia. Esses homens eram importantes, porque enquanto o noivo bebia e ficava bêbado, eles serviam pelo menos para proteção, para ninguém aproveitar para matar o noivo. Os homens de confiança de Sansão são os inimigos dele. O texto nos diz que ele vai confraternizar com os ímpios. Eles o viram e convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Aí Sansão resolve fazer uma brincadeira. É uma aposta. Sansão pensou, vou montar o enxoval do casamento agora. Eu vou dar uma adivinhação para vocês. Quem é mais novo não sabe nem o que é isso, né? Mas na minha época, quando a gente era menino, não tinha TV que ganhasse de adivinhação. O famoso o que é o que é. A gente ficava vidrado desse negócio do que é. E quando os mais velhos diziam a gente ficava o tempo todo tentando adivinhar esse negócio. Dava trabalho. Até adivinhar. Era essa a diversão deles. Ele resolve fazer um que é o que é. Mas vamos fazer apostando, porque valendo fica mais emocionante. Vou fazer o seguinte. Se eu ganhar, se vocês não adivinharem, durante os 7 dias do casamento, vocês vão me dar 30 camisas e 30 vestes festivais. Isso aqui é terno completo. Era a roupa de dentro e a roupa de fora. Vocês me dão um terno completo, cada um dá um. Ué, não sai tão caro, né? E vocês me dão 30. Mas se vocês adivinharem, eu dou um para cada um. Eu vou dar para vocês 30 ternos completos. Então a aposta é boa. A aposta é boa. Vocês ganham se vocês adivinharem. E eles disseram, vai lá, manda aí, a gente descobre esse negócio. Ele faz uma musiquinha, e basicamente a musiquinha é, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Se vire. Meu irmão, só ele sabia desse negócio, porque ele matou o animal, não disse para ninguém, ele pegou mel, não disse para ninguém, ele não contou para ninguém realmente, ele mesmo vai dizer mais na frente que nem para o pai nem para a mãe ele contou, só ele sabia desse negócio. Quem é que adivinha um negócio desse? Quem adivinha um negócio desse? Ele tinha certeza que ele iria passar a perna em todo mundo. Acontece que ele não está no meio de amigos, ele está no meio de ímpios, de inimigos. E o texto nos diz que esses homens viram que ia tomar um baita de um prejuízo, porque essas roupas eram caras. E esse pessoal não tinha nada a ver com a história. Esses 30 homens vieram porque Sansão não tinha companhia. Esses homens foram convidados para fechar um buraco na festa, porque o noivo não tinha com quem beber. Chamaram esses 30 homens. E ele chega agora e diz, rapaz, que furada a gente se meteu. Porque agora a gente vai sair no prejuízo. A gente veio para a festa, não tinha nada a ver com isso. Agora inventa esse negócio, cada um agora vai ter que comprar um terno novo para dar para esse camarada. Que situação, não é? E eles vão para a pessoa mais frágil da história. Procuram a moça e ameaçam a moça dizendo, olha, descubra o que é isso. Porque senão nós vamos matar você e seu pai queimados dentro de casa. Coitada da moça. Primeiro, lembre-se, essa moça não tem sentimento nenhum por Sansão. Eles se encontraram 2 vezes, a terceira é agora, eles vão se casar. Essa moça tem um compromisso muito maior com a família, com o pai dela e com os filisteus. E aí acontece uma coisa interessante. Sansão, ele não consegue conviver muito com o moído. E a moça sabe fazer. Ela chega e diz,
porque você conta esse negócio, não conta nem para mim, como é que vai ser esse negócio desse casamento? A gente vai ficar casado, você não conta nenhum segredo para mim, e como é que pode um casamento desse dar certo? Vai dar muito errado, não é? E aí foi, né? Aí quando ele diz, não vou contar não contei nem para minha mãe e para o meu pai, eu vou contar para você, porque você não me ama, e aí chora. Coitada, olha o desespero, chorou um dia. Mas como o choro de mulher não tem prazo, ela chorou 2, chorou 3, 7 dias do casamento, a moça já estava com a cara inchada. Imagina aqui como é que ia ser a lua de mel, não ia dar certo, essa mulher chorando. Até que o texto nos diz que, como ela chorava diante deles, 7 dias, versículo 17, que eles estavam na festa do casamento, no 7º dia, ele a declarou, sabe por quê? Porque ela o importunava. Ele não estava aguentando mais a zoada no ouvido dela chorando. Ele contou, e quando ele contou para ela, ela foi direitinho, contou para os caras chegaram tudo sabidão, né? De tardezinha, já perto da hora de encerrar o casamento, ele chega e diz, me diz uma coisa, Sansão, é o seguinte, tem alguma coisa que é mais doce do que mel? Não tem, né? E o que é mais forte que um leão? Tem não, então tá aí. Sansão sai com outra musiquinha, com outro poema, um ditado. Ele diz, se vocês não lavrassem com a minha novilha, vocês não teriam descoberto. A expressão é, vocês usaram a minha esposa para isso. E aí, meus queridos, vocês notam como a coisa complica, porque de novo o texto para dizer, e o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. O texto nos diz que ele desce para uma cidade vizinha, cidade de Asquelon, uma cidade dos filisteus. Chegando lá, encontrou 30 homens, matou os 30 homens, tirou a roupa desses caras, voltou para Tímina, entregou a roupa da aposta para cada um desses homens. E olha como é que termina o texto. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele voltou para a cidade dos pais dele. Ele foi embora. Ele não consumou o casamento. Ele está casado com essa moça. Aí ele foi embora. Por quanto tempo? Por um tempão. Versículo 1 do capítulo 15 diz, passado algum tempo, ele foi embora. Ele simplesmente deixou a moça para trás. E como ela ficou no altar, literalmente, o pai dela resolveu dá-la a um dos homens que estava com Sansão, um desses companheiros. Deu ela por esposa, para que ela não ficasse mal falada, abandonada por ele. Ele foi embora, com raiva. Com raiva. Isso porque ele não tem nenhuma consideração para os votos que ele fez com o Senhor. E ele se junta com pessoas que são inimigos dele. O dia de uma festa de casamento se tornou uma desgraça, uma matança. 30 homens morreram sem ter feito absolutamente nada, porque Sansão precisava de roupa e ele não tinha dinheiro para comprar roupa. Ele foi lá e matou essas pessoas todas. É claro que isso aqui, como o texto está parando para dizer que o Espírito do Senhor se apossou, é porque precisava começar uma confusão. Porque Israel estava todo mundo amiguinho dos filisteus e uma confusão precisava começar. E Sansão está começando essa confusão. Deus está tocando fogo em Israel. É isso que está acontecendo. Mas as atitudes de Sansão em nenhum momento podem ser desconsideradas. Para isso nós precisamos aqui tirar algumas lições. Primeira lição que a gente precisa tirar aqui, nós não podemos desconsiderar a vontade de Deus e achar que é comum, que é banal as regras do Senhor no que diz respeito à família. Nós não podemos achar que é comum. Em 2 aspectos, com quem eu vou me casar e na forma como eu me relaciono com meus pais. Sansão quebra essas 2 regras. Ele quebra honrar pai e mãe quando ele não dá ouvidos ao seu pai e à sua mãe quanto aos conselhos de com quem você vai se casar. E ele quebra a regra do Senhor, contraindo para si um casamento misto. Irmãos, quando os crentes hoje acham que isso é normal, que está tudo bem, que menino dá tapa na cara da mãe,
na cara da mãe e achar que está tudo certo, é assim mesmo, porque o bichinho tem um transtorno, eu não lembro agora como é o nome, que agora tem um nome, transtorno de menino de gênio ruim. Hein? Não, é outro nomezinho, tem um nome. Deram um nome bonito para isso também. Que ele tem uma espécie de transtorno de opositor. Opositor? Na minha época, meu pai resolvia opositor com outra oposição. Diz que uma força forte, quando é contraposta com outra força tão forte quanto, né, ela recua. Então, a oposição, meu pai resolvia mais ou menos assim. Hoje não, menino, bichinho, não é? Como se desobedecer aos pais fosse uma coisa muito comum, muito normal, muito natural, mas não é. Nós não podemos achar, meus irmãos, que podemos levar a vida desconsiderando as normas do Senhor desse jeito. Nós não podemos achar que teremos uma boa vida quando nós desobedecemos aos nossos pais ou quando nós nos casamos de forma errada. O Senhor nos adverte, mas muitas vezes nós simplesmente achamos que isso é bobagem, que isso é besteira, que Deus não vai querer que eu crie meu filho assim, reprimindo o bichinho, vai ficar cheio de trauma. Queridos, nós precisamos entender de que quando nós suavizamos as regras do Senhor, nós estamos desconsiderando a vontade do Senhor, nós estamos simplesmente agindo como se elas não valessem absolutamente nada. Queridos, nós precisamos levar a sério nossa consagração, nossa santidade diante de Deus. Sansão, ele bebe e ele pega em cadáver com a naturalidade. Ele sabia que não podia fazer aquilo. A única preocupação que ele tem com o cabelo, porque o cabelo era a última regra que precisava ser quebrada. E no dia que ela for quebrada, ele perde tudo. Mas, queridos, nós precisamos lembrar de que quando o Senhor nos dá normas de santidade, as normas de santidade são para o nosso bem. Mas a gente prefere dar uma arrumada, uma melhorada. É besteira, que bobagem, que negócio de xiita puritano, precisa disso, não precisa dessas regras tão fortes. Vamos pegar um jugo suave na igreja de Cristo. Meus irmãos, quando a consagração ao Senhor, quando nossa santidade ao Senhor, ela é rebaixada a um nível onde eu posso fazer qualquer coisa, como disse um grande pregador aí, Deus vai me considerar santo, mesmo que eu esteja cheirando uma carreira, Deus vai me chamar de santo, mesmo que eu esteja na cama errada. Não, meu irmão, Deus não vai te considerar santo. Nós precisamos levar a santidade a sério. E Sansão não faz isso. Por último, cuidado com confraternização com ímpios. Tem crentes que se sentem muito mais à vontade entre os ímpios do que entre o povo de Deus. Meu irmão, você não vai encontrar parceria lá, você só vai encontrar inimizade contra Deus. Você vai aprender a andar conforme as regras deles, você vai andar no caminho dos ímpios e depois vai descobrir que o fim deles é terrível. Parece que o povo de Deus olha para um lado, olha para o outro, tem mais amizade no mundo. Então, meu irmão, é porque você tem amizade com as trevas que você mostra que está nas trevas. Se a igreja, se o povo de Deus não é a sua grande paixão, você acha realmente que o céu vai ser satisfatório para você? Você acha realmente? De onde você tirou essa ideia? Porque no céu só tem crente, meu irmão. Você está numa enrascada. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para sermos separados, que nós podemos conviver com pessoas que não temem ao Senhor, que não servem ao Senhor, mas eles jamais serão nosso círculo íntimo. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Andarão, por acaso, dois juntos, sem concordarem? Nós vamos ter cuidado, porque a gente suaviza as regras. E a gente suaviza as regras exatamente porque a gente não considera as regras do Senhor como importante. Fica-nos, então, um desafio para hoje de tarde. Cuidado com a vida que vive como se Sansão fosse o seu padrão de comportamento. O Senhor nos adverte para que a gente não desconsidere as regras do Senhor com relação à família, não desconsidere as regras do Senhor para com a nossa consagração e santidade, não desconsidere as regras do Senhor para com nossos relacionamentos de amizade. Cuidado com isso, porque quando nós baixamos o nível de rigor na forma como nós vivemos a vida de consagração a Deus, nós caímos em pecados graves
e trazemos consequências terríveis. Os crentes brincam de crentes hoje. Os crentes vivem como se o cristianismo fosse uma coisa muito simples de ser levada. Um monte de artista é crente. Tudo lá fazendo live e citando versículo. A vida completamente desmantelada porque o nível está lá embaixo. O Senhor nos adverte hoje para que nós não baixemos o nível, mas que nós mantenhamos a seriedade em servir ao Senhor. Vamos orar? Senhor, quantas vezes nós brincamos com o pecado, nós brincamos com atender a Sua vontade, Senhor. E assim como Sansão, meu Deus, achamos que desobedecer os pais, essa é mais uma parte, uma fase no processo da vida de um adolescente, de uma criança, de que não seguir a orientação dos pais faz parte da vida de adulto, que podemos tomar a decisão e escolher com quem nós vamos casar pelo nosso próprio gosto pessoal e não pela vontade do Senhor. Meu Deus, nós achamos que podemos estabelecer o nosso próprio parâmetro para a santidade e achamos que determinadas coisas podem ser santas e fazer determinadas coisas podem nos manter santos quando a Sua palavra nos proíbe. Senhor, nós mantemos uma amizade muito mais fina com os inimigos do Senhor do que com os Seus servos. Isso tudo porque nós, Senhor, desvalorizamos o Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, que é enganado, trilha os mesmos passos que Sansão, que teve um início tão bonito, mas que terá um fim tão trágico, exatamente por andar assim. Ajuda-nos, ó meu Deus, livra-nos dessas tentações. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém.